E aí, rolezeiros, hoje o Rolê Giratório entra num clima diferente, porque essa edição é sobre memórias, encontros e histórias que atravessam gerações inteiras dentro do festival Palco Giratório. Há 20 anos, esse festival transforma Porto Alegre nesse ponto de encontro entre artistas, públicos e experiências vindas de diferentes cantos do Brasil. E hoje a gente vai receber artistas e grupos que fazem parte dessa trajetória. Então fica com a gente porque essa edição promete ser especial. Palco Giratório, um festival que faz a cidade inteira virar palco e convida o rolezeiro cultural a dar um giro por espetáculos, encontros e experiências que ocupam Porto Alegre de um jeito diferente. E talvez seja por isso que o palco siga tão presente na memória de tanta gente depois de 20 anos. Porque todo mundo que passa por esse festival acaba guardando uma história para contar. Um espetáculo que virou chave na tua vida, um encontro inesperado no meio da praça ou aquela sensação de olhar para a cidade e perceber que ela está mais viva, ocupada e aberta para o encontro. Há 2 décadas, o festival Palco Giratório transforma Porto Alegre nesse ponto de encontro entre artistas, públicos e histórias de diferentes cantos do Brasil. E o mais bonito é perceber que ele continua girando, porque ele continua criando experiências que ficam na gente, no corpo, na memória e na vontade de viver tudo de novo no ano seguinte. Porque no final das contas, o palco nunca foi só sobre assistir teatro, é sobre celebrar encontros, ocupar a cidade e imaginar outros mundos possíveis. E para começar essa edição especial dos 20 anos do festival, a gente recebe 2 artistas que ajudaram a construir diferentes caminhos dentro da cena teatral gaúcha, com pesquisa, invenção e circulação pelo país. Junto da Cia Extravagância e da Incommodity, Adriane Mótola e Nelson Diniz também fazem parte dessa memória viva do Palco Giratório. Sejam muito bem-vindos, por favor, venham para cá, queridos. Aê! Olá! Boa noite, chega mais, sejam bem-vindos. Tudo bem, queridos? Que alegria ter vocês aqui, né? Figuras tão importantes para a nossa cena teatral gaúcha, trocando um papo com a gente aí. Obrigado pela presença. Uma maravilha estar aqui também. Muito bom estar aqui. Vamos lá. Queridos, para a gente começar, são 2 grupos que já circularam bastante, né? Inclusive com o Palco Giratório. E a gente quer saber como é que esses festivais e essas circulações, elas são estruturantes para esses grupos, né? Sei que são 2 trajetórias de diferentes tempos, né? Mas queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu falava pouquinho aqui conversando com as pessoas que um espetáculo para mim só existe depois de 25 apresentações. Então, tu fazer uma temporada de 4, 5 espetáculos não faz com que aquele elenco se sinta, né, bem. Então, a gente tudo o que tiver de circulação depois é muito bom. Trabalhar com diferentes públicos, ver como o espetáculo funciona no teu lugarzinho, do outro lado do Brasil. Quer dizer, é fundamental a gente, primeiro, estrear um espetáculo e viver muito tempo com ele e depois circular e conhecer outros públicos e ver a resposta ao teu espetáculo de todos esses públicos diversos. O Palco Giratório, para mim, é um dos maiores projetos que existe no Brasil. E o Palco Giratório ele te traz ele traz um caráter para o trabalho da gente, que é a diversidade de públicos que você encontra ao longo das viagens. E também a diversidade de lugares, assim, né, nesse sentido, de olhares diferentes em relação ao trabalho que você está fazendo. E tudo que seja nesse sentido para o teatro é uma maravilha, né? Porque você sai pelo Brasil, o Brasil é enorme, né? É imenso. E às vezes a gente fica muito trabalhando aqui no nosso cantinho, e aí o pessoal lá do norte fica trabalhando lá no cantinho deles e tal, e a gente não tem essa possibilidade de mostrar, né? Uma coisa que está sendo feita lá no Nordeste, e uma coisa que está sendo feita aqui no Rio Grande do Sul.
forma muita gente, né? Tem um projeto de formação de plateia muito grande, intercâmbios de diferentes culturas, né? Isso é importantíssimo para a cena brasileira, né? E falando um pouquinho sobre as trajetórias de vocês e essas circulações, eu queria que vocês contassem se teve alguma história marcante ou improvável durante essas circulações aí pelo palco giratório. Uma das coisas que eu mais lembro foi que duas histórias. Uma aconteceu com a mulher arrastada, que é inesquecível, um debate que nós tivemos após a apresentação numa escola do Rio de Janeiro, muito bacana, o que contribuiu para o espetáculo, aquela conversa, foi uma coisa impressionante. E tu aprende também a te adaptar a diversos lugares diferentes, entende? Não é que tu aprende, mas tu aceita. Tu aceita, porque a gente aprende o dia todo a se adaptar, mas assim, tu chega no lugar, primeiro diz, mas como? Não vai poder ter, sei lá, isso que é fundamental. Bom, vamos lá, vamos fazer diferente aqui. Então, isso é bom também, isso é muito bom no palco. É porque isso cria uma dinâmica para a gente como artista, que é assim, você tem que resolver naquele momento que você chega lá. Quando a gente estava viajando com Dentro Fora, eu lembro que a gente estava em Manaus e aí a gente recebeu um convite para fazer dentro do palco, mas assim uma extensão numa cidade chamada Manacapuru, que a gente atravessava o Rio Negro e aí tinha mais 1 hora pela floresta para chegar na cidadezinha. Caraca. E a gente falou, não, vamos lá. Aí fomos, imagina, atravessar o Rio Negro com cenário, só o palco pode proporcionar isso. Né? Eu me lembrei de um outro momento do Palco Giratório Nacional. Então, a gente fazia intercâmbio com um grupo de Vitória. E aí, então, a gente assiste o espetáculo deles, eles assistem o nosso espetáculo, e depois a gente passa um dia juntos. E a gente pensou, como que a gente vai passar o dia juntos? Nós vamos fazer exercícios, nós vamos... Não, vamos passar um dia numa praia conversando. E a gente foi. E isso é maravilhoso. A possibilidade de criar novas formas de conversar, novos formatos para te conversar. Não precisa necessariamente passar o dia inteiro passando exercício, entende? Mas abrir. E isso, enfim, cruza com muitas culturas, né? Então é muito legal, a gente tem recebido muitos artistas, né, de fora do Rio Grande do Sul aqui, e é muito legal ver esse cruzamento de culturas, assim, né? Isso é muito interessante, assim, porque esse Brasil, ele é diverso. Eu acho que o festival, de certa forma, traz essa diversidade para todas as edições, né? E aproveitando um pouco esse gancho, praia... outras formas diferentes de convivência, né, entre culturas, a gente quer fazer um jogo com vocês dois, porque são artistas de teatro, né? Então agora a gente vai falar assim, uma situação aqui específica e vocês têm que completar com algo que foi marcante para vocês em poucas palavras. Topam? Primeira frase. A apresentação quase não aconteceu, por quê? Choveu. Número 2, a coisa mais absurda que já aconteceu num alojamento ou hotel foi? Eu acho bem absurdo eu ir para um hotel e não ter banheiro no quarto. Mas não foi no palco. Eu adoro. Uma das coisas curiosas, mas eu vou falar aqui, mas é uma coisa muito particular, assim. É porque teve uma época que eu fazia novela e aí eu cheguei num hotel e ela me reconheceu pela novela, claro. E ela falou, o nosso artista e tal. E aí aquilo virou uma coisa, porque assim, eu elogiei o sabonete do quarto e no outro dia tinham 10 sabonetes para mim no quarto, porque eu estava fazendo novela. E a última, a viagem mais caótica da circulação foi? O Pequenas Violências era um espetáculo que era no escuro, né? E então, que ele vai falar na biblioteca de bolso. Então, eles de vez em quando se iluminavam com lanternas e os outros atores se movimentavam no escuro. Um ator caiu, ele foi subir, se exibir, subiu umas plataformas do lado da plateia, se desequilibrou, ele não estava na cena, ele estava no escuro, mas deu aquele barulhão. Gente, obrigado.
Agora a gente vai seguir no papo aqui, mas muito obrigado por estarem aí com a gente. E para seguir esse encontro sobre memórias, a gente vai receber um artista fundamental da cena gaúcha, que junto com seu grupo, a Cia Gente Falante, também atravessa a história do palco giratório há muitos anos. Seja muito bem-vindo, Paulo Fontes, por favor, chega mais, querido. E aí? Que prazer te ter aqui junto, chega mais, senta aí, bora trocar essa ideia. Vamos. Muito feliz de ter vocês aqui junto com a gente, representando a Cia Gente Falante, que é um grupo que tem uma trajetória linda, né, encantadora. Obrigado. Nós temos uma relação de amor pleno pelo palco giratório. Assim. Eu acredito que o palco giratório é um ninho de afeição para a gente. É um espaço onde a gente criou várias relações de interação de trabalho, grandes amigos a gente fez. Então é um espaço riquíssimo para a gente de pesquisa de culturas diferenciadas. Então é maravilhoso. Ai, que legal. Paulo, para a gente dar início, assim, eu quero saber, quando pensa em 20 anos do Festival Palco Giratório aqui em Porto Alegre, o que te vem na cabeça? Que memória que tu lembra, assim, com carinho, dessas tantas memórias que vocês têm? Olha, nós, como companhia, nós pautamos sempre o trabalho nosso, principalmente, com uma questão que é primordial para a gente, que é a afetividade. O coração para a gente é uma coisa fundamental, né? A troca entre as pessoas. Então, lembro muito bem de relações que a gente estabeleceu com grandes companheiros que se tornaram grandes amigos nossos, né? Tanto técnicos de cultura de cada lugar que a gente visitou no Brasil, quanto artistas que a gente trocou figurinhas, que a gente se assistiu e teve uma química incrível, né? Mas principalmente, uma coisa que eu valorizo bastante é o fato da afetividade, né, criada para receber o artista. Que é uma coisa que me marcou, que eu estava tentando voltar no tempo e lembrar das circulações que a gente fez. Foram duas no circuito nacional. Uma delas foi uma viagem que a gente fez em Pernambuco. E a gente ia fazer uma apresentação em São Lourenço da Mata, que é uma cidade muito pequenininha, né? E chegando lá, a técnica de cultura nos recebeu com um café da manhã completo, assim. Ela disse: como vocês vão servir para o meu público, então eu preparei para vocês esse café. E ainda em São Lourenço da Mata, numa outra vez que a gente foi, num circuito anterior, 2008, a gente fez o Circo Minimal lá. Maravilhoso, eu assisti. E quando a gente chegou, para nossa surpresa, tinha um lanche feito com esculturas dos animais que tinham no circo em miniatura que a gente fazia, né? O chefe de cozinha do Sesc tinha feito uma surpresa para a gente, uma mesa toda decorada com esses animais, feitos com frutas. Que lindo! Nossa, é esse trabalho, essa relação muito humana, né? Onde vai conhecer outras culturas, chega, pode perceber e trocar, né, afetuosamente, como você disse, né? O Sesc, quando coloca você num circuito desse, está te dando, além da oportunidade de você mostrar um espetáculo teu, a oportunidade de você conhecer os Brasis, que são muitos dentro do nosso Brasil. Essa né? diversidade que é brilhante, incrível, linda, né? Incrível. Eu queria que você falasse como é que você vê o público que vai ao teatro hoje, aqui em Porto Alegre. O que você acha que mudou nesses 20 anos também? Como é que foi se criando essa relação com o próprio festival, com os grupos, com a cultura e chegar nesse ponto onde a recepção é tão calorosa, como a gente ouve, assim? Olha, para começo de conversa, eu vim parar aqui no Rio Grande do Sul por causa do teatro de bonecos, né? Eu vim conhecer o Festival de Bonecos de Canela, acabei ficando por aqui. Voltei para Salvador, que é a minha terra de origem. Eu trabalhava lá com publicidade e com teatro de bonecos.
pedir demissão e vir embora com a cara e a coragem para compartilhar daqui desses conhecimentos do teatro de animação local. E o Palco Giratório é um festival tão grandioso, ele é tão grande, tão extenso, tão cheio de facetas incríveis, né? Vim para cá, para o Rio Grande do Sul, e conhecer um festival que é tão bem organizado como o daqui, né? Que é tão bem gerido, que tem atrações tão incríveis. Isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Todos os lugares onde ele acontece, a gente fala, a gente veio do Sul. O palco lá é muito bom. Que legal. Então as pessoas têm muito respeito aqui justamente por causa dessa grandiosidade e a forma afetuosa como é tratada a receptividade dos artistas que vêm para cá. Perfeito, querido. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Para encerrar, o Rolê Giratório recebe 2 artistas que ajudam a contar essa história da circulação nacional do festival, através da dança, performance e invenção cênica. Diretamente da Bahia, Jorge Alencar e Neto Machado, da Mente Produções Culturais. Sejam muito bem-vindos, queridos. Que prazer enorme ter vocês aqui junto com a gente. Seja muito bem-vindo. E aí, gente, para começar, eu queria que vocês contassem. Vocês viram que vários dos artistas que passaram aqui contaram um pouquinho das suas histórias, né? Então, para começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho dos bastidores, de histórias marcantes que marcaram a produção de vocês com esse festival que é o Palco Giratório. Olha, eu acho que o Palco Giratório, para mim, é talvez o projeto mais importante das artes cênicas nacional, assim. É um projeto que tem uma capilaridade enorme e única, singular. E o festival que concentra tudo isso, como esse, é incrível, impressionante, assim, a força que tem esse festival. E a gente teve a oportunidade de estar aqui ano passado. A gente é de Salvador, da Bahia, e a gente visitou esse festival ano passado. E foi muito interessante porque ele se desdobrou nesse ano. Então, ano passado a gente esteve aqui com um projeto que se chama Biblioteca de Dança, e esse ano a gente está aqui com a Biblioteca de Bolso. Então a gente saiu da biblioteca, invadiu os foyers dos teatros, e esse ano a gente está aqui. Então eu acho que, para mim, assim, tem uma história muito linda desse festival, que é a continuidade, é a duração, é a força de expansão que esse festival tem. Então minha conexão com esse festival é de admiração total, assim. Bem, o Palco Giratório é um jeito de se espalhar pelo Brasil, né? Esse projeto de itinerância nacional, e é um jeito de acessar Brasis que somente pelo Palco Giratório é possível acessar. E esse festival aqui em Porto Alegre certamente é épico. Sempre que a gente está aqui e pode vir participar ou acompanhar a programação, a gente se dá conta do tamanho que é esse festival, de tanto de gente que vem de diferentes partes do Brasil, e o que significa colocar tanta gente junta, se encontrando, trocando, produzindo conteúdo, gerando afetos aqui para a cidade, recebendo também muito do que a cidade tem para oferecer. Então é fundamental esse festival e esse projeto. Tipo, como é que é para vocês vir para cá e poder dividir, né, compartilhar experiências aí, tanto com os artistas quanto com o público, né? Bem, o público de Porto Alegre é super afetuoso, em primeiro lugar. Então, o friozinho da temperatura não se traduz na quentura, no calor que é a relação com o público daqui. E dessa vez, com a Biblioteca de Bolso, a gente pôde adentrar mais a cena gaúcha, né? Porque a gente trabalhou com artistas locais. Então, esse calor, essa afetuosidade, essa aproximação com a cena local, ela foi aprofundada esse ano. Então, a gente está muito feliz com essa oportunidade e feliz de encontrar o público com esse projeto que se encontra corpo a corpo, cara a cara. A gente está pertinho, apresentando essas cenas, esse espetáculo, esse projeto para o público. Então, é um jeito de encontrar o público muito de perto, muito olho no olho, muito corpo a corpo. Eu acho que a Biblioteca de Bolso, ela tem esse clima rolezinho. Ela é íntima, ela é assim, para você fazer uma intimidade, criar essa intimidade
rapidamente, como tem aqui no sofá. Então não temos um sofá, quem sabe aí no futuro, não sabe. Mas a gente encontra as pessoas muito pertinho, como a gente está aqui assim, olho no olho, e contando histórias que são muito íntimas. Então todas as pessoas que são esses livros vivos dessa biblioteca, eles perambulam por esses foyers dos teatros e eles encontram assim, cara a cara com você para te contar uma história íntima de uma peça que eles assistiram que marcaram a vida deles. Então é uma coisa muito emocionante e eu acho que voltar a Porto Alegre com esse trabalho assim, é um prazer enorme para a gente assim, conseguir acessar essa intimidade que às vezes você num palco grande fazendo uma peça, às vezes, né, você não encontra exatamente o público cara a cara, assim, você encontra um grande público, mas esse trabalho ele dá a oportunidade de encontrar as pessoas assim, um por um, cara a cara, e eu tô achando isso mágico, assim, tá incrível. Ai, que legal. E eu, assim, queria saber, vocês são um grupo que já circulou aí pelo palco giratório também. E assim, todos os amigos que eu tenho que circularam pelo festival sempre têm histórias absurdas, divertidas, curiosas. Eu queria saber, né, como são um grupo, se tem alguma história que vocês lembram que marcou a trajetória de vocês, que vocês falaram assim, gente, isso aqui foi absurdo, sabe? De tão legal e divertido, que na hora foi, sei lá, talvez apavorante, mas que depois vocês, tipo, enfim, marcam essa... Tem uma história apavorante. Eu tenho uma história apavorante, né? Eu rompi o ligamento do meu joelho no palco, diante da plateia, no final de uma das circulações do palco giratório. E eu fui fazer um movimento no palco, a plateia cheíssima, e eu caí de mau jeito, o ligamento rompeu, eu senti alguma coisa, um taque. Eu senti ouvir, fui capaz de ouvir, talvez, ou pelo menos imaginei. E aí eu senti que alguma coisa estava muito errada, eu fui falando de um por um, que estava em cena comigo, falando assim, eu me machuquei seriamente, eu me machuquei seriamente. E um dos atores olhou para mim e falou assim, e saiu achando que eu estava fazendo uma piada, porque era uma peça bem humorada. E eu segui até o final do espetáculo, um pouco mancando, um pouco adaptando as movimentações. Quando eu cheguei no camarim, eu desaguei mais de nervoso do que de dor. E o colega que estava em cena comigo falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, eu rompi o meu ligamento do joelho. Ele falou, eu achei que era uma improvisação sua, que você estava tirando um sarrinho. E eu falei, não. E dali eu tive que... Enfim, abreviar. E direto para o hospital. E direto para o hospital, cadeira de rodas, foi bem dramático. Mas tá tudo bem. Né? Tá tudo bem, meu joelho está maravilhoso, estou piruetando por aí. E foi uma das coisas mais bonitas que a gente viveu, foi essa circulação pelo palco giratório. No finalzinho teve esse contratempo, mas eu estou bem, de volta, com o joelho regenerado. Não, é isso aí, tem que ser, né? E sabe que eu acho que o palco giratório, nas viagens e também nos festivais, porque eu acho que o festival ele também tem essa oportunidade de criar essas, a gente estava falando hoje com Tânia do Ai Nós, nessas famílias teatrais, né? Porque a gente encontra com as pessoas por muito tempo, ou por um pouco tempo, mas por uma intensidade, porque o festival é esse lugar intenso, né? Que a gente está aqui desde de manhã trabalhando, e vendo peça, e saindo, e aí pega uma van. E as histórias de van, é porque assim, você cria assim, famílias nessas vans, porque fica... Grandes baladas. As vans são grandes baladas. E indo de um lugar para o outro, então eu acho que tem tantas histórias de van, por exemplo, assim, que a gente conheceu pessoas que viraram irmãs, que hoje em dia a gente é assim, família mesmo, por causa de uma van. Não, e inclusive... ano passado eu me lembro que houve um grande encontro de Bahia, Teresina e Rio de Janeiro dentro de uma sauna do hotel, porque ninguém é acostumado com esse frio. Então todas e todos estávamos dentro de uma sauna, talvez umas 10, 12 pessoas, tentando criar uma cumplicidade calorosa para a gente sobreviver ao frio da cidade. Ou seja, se vê uma van saindo do teatro, pergunta se tem um lugar. Vai que Pega você não tem uma carona, experiência pega marcante carona. com o festival. Gente, um casamento surgiu de um encontro de uma van. Vou deixar isso aí, ó. 17 anos. Um encontro de uma van dentro de um festival. Dentro de um festival. O que pode uma van num festival? Pode uma van no festival. Poderosíssimo. E, gente, pra gente encerrar, eu queria pedir para vocês dar uma palhinha, né, quase como um convite para a galera acompanhar aí o Biblioteca de Bolso, que começa nos próximos dias. Olá, boa noite. Eu estou aqui para te convidar para acompanhar um livro vivo. O que é um livro vivo? É uma artista local aqui de Porto Alegre que se transformou num livro vivo da coleção dos livros de bolso.
da Biblioteca de Bolso. É uma biblioteca de livros vivos que aciona memórias de peças que essas artistas assistiram e que marcaram as suas vidas. Esses livros estão espalhados por aqui. Eu vou te convidar para vir comigo e eu te levo até um desses livros e eles compartilham um dos seus capítulos, que são cenas curtas, que duram mais ou menos 5 minutos. Vamos comigo? E esse foi mais um Rolê Giratório, direto da 20ª edição do Festival Palco Giratório aqui em Porto Alegre. E ó, se tu ainda não viveu o palco, te organiza porque a gente já está entrando na última semana de festival. Acompanha a programação, cola nas redes do Rolezinho e te inscreve no Rolezinho TV para ficar por dentro de tudo do que está acontecendo. A gente se encontra no próximo rolê.